Também vou parabenizar a Fundação Ivete Vargas por a realização desse fórum, que eu me adequo perfeitamente a ele, que eu adoro desaforar. Então, falou a minha palavra de ordem. Gente, é o seguinte, eu sou oriunda do Judiciário Federal desde 1981, já passei por tribunais superiores, tribunais inferiores, primeira instância, segunda instância, em várias capitais do Brasil, e eu aprendi muita coisa lá dentro. Não dá para falar aqui em 8 minutos. Mas o que me trouxe aqui a esse púlpito foi a questão da nomeação dos ministros e dos desembargadores aos tribunais e aos ministérios. Só um minutinho que eu não estou conseguindo falar, desculpa. Eu não consigo. É porque eu não estou ouvindo aqui, eu quero escutar aqui, desculpa, mas enfim. Foi mal. Não, eu que peço desculpas, mas só para não perder o raciocínio. Então, não sei se todos aqui sabem, mas um juiz, ou federal ou estadual, ele tem que fazer concurso, ponto. Para a primeira instância, só entra no concurso público, beleza. Só que, a partir daí, para ele ascender ao tribunal, o tribunal que é a segunda instância, ou ao STJ, ou ao Supremo Tribunal Federal, ele só vai por 3 vias. Por antiguidade, por merecimento e pelo quinto constitucional, que aí se subdivide entre quinto constitucional da OAB, dos advogados e do Ministério Público. Até aí, beleza. A questão principal, cara, é o seguinte, os poderes não são independentes entre si, pelo menos está lá na Constituição Federal isso? Está lá, né? Mas quando chega o nome que vai, a lista tríplice, que o presidente da República vai escolher para nomear, que é o presidente que nomeia. Por quê? Por que o executivo tem que se meter no judiciário e ele é que escolhe? Porque aí está o grande problema. Quando o juiz ele quer disputar a lista tríplice, esquece a antiguidade. Se bem que para o Supremo e para o STJ não tem antiguidade, tá? Só tem antiguidade para tribunais de segunda instância. Então, quando o cara quer ir para o STJ ou para o Supremo, vamos ficar falando isso que é melhor, fica menos difícil? Ele tem que pedir a benção ao presidente da República. E para o cara entrar na lista tríplice, malandro, seguinte, ele tem que vender a mãe, a alma, a mãe, para poder entrar na lista tríplice, e depois eu acho que ele tem que ir lá no inferno falar com o capeta para convencer o presidente da República a tirar ele daquela lista tríplice e botar ele no Supremo ou botar ele no STJ. Vocês já pararam para pensar a quantidade de politicagem que tem neste processo? Que envolve não só juízes, mas envolve advogados, funcionários, membros do Ministério Público, deputados, senadores, lobistas profissionais do Brasil e no exterior. É muita sacanagem, galera. Então é o seguinte, para não ficar muito longo, eu também não tenho muita paciência com o microfone, nós encaminhamos a mesa, eu e meu amigo Pedro Friedman, nós já encaminhamos a nossa proposta de mudar esse sistema. Mudar esse sistema. E esse modus operandi acontece pautado numa legislação, que é a Lei da Magistratura, Lei Nacional da Magistratura, e o artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Então, a gente tem a dúvida se essa mudança pode ser feita por PEC ou por projeto de lei. I don't know. Aí a gente passou a bola para a Fundação, mas essa é a nossa proposta. É só mais uma reflexão, é mais uma problemática na sistemática para a gente fazer uma reflexionática. Valeu? Obrigada. Diga aí. Como ela tem ainda 3 minutos disponível, ela gastou só 5, as 2 perguntas podem ser feitas, tá? Ok. Tá ligado? Tá. Então, ontem, João Daniel, ontem, na minha fala, eu falei exatamente sobre isso, né? Você resumiu aí o fenômeno da politização do judiciário, né? Essa mudança tem que ser através de PEC, porque altera a Constituição Federal, né? Só quem pode alterar a LOMAN é a própria magistratura.
ou seja, o STF. E é exatamente isso. Eu não sei, com certeza vocês colocaram na proposta de vocês, senão eu deixo já aqui a minha, que eu pretendo encaminhar também algumas, que seria essa entrada nos tribunais superiores por meio de membros da magistratura de segunda instância, ou seja, desembargadores. Tem gente que fala por meio de concurso público, ia virar uma zorra pior do que está aí o STF. Tem que ser os membros de magistratura de carreira, de segunda instância, de preferência dos tribunais federais, porque o STF, né, o organograma do Poder Judiciário no Brasil, o STJ responde à Justiça Estadual, o STF à Justiça Federal. Então, não só a Justiça Estadual, data máxima, concessa velha. Sim. Não, mas assim, via de regra, né? Tem esse organograma aí, mas tem algumas coisas que são interseções ali. Mas é isso, é por meio de uma PEC. Eu acredito que a gente poderia, né, depois aqui o grupo que vai se formar do Desafora, tentar levar isso para algum deputado aqui do Rio, a Cris Tonieto e tal, e pedir para eles fazerem isso já no ano que vem. Não ficar esperando, a gente tem de... Sim, mas a minha tônica, é claro que você está coberto de razão. Não tiro nada do que você falou. Só quero frisar que a minha tônica é a invasão, porque eu considero invasão que aumenta muito a politicagem e o preço da politicagem, tá? Em torno da nomeação do presidente da República. Não tem porquê, bicho. A tônica é essa. Não tiro nada do que você falou, só quero frisar que a minha posição maior é essa. Tirar o presidente da República dessa jogada, porra. Sim. Ele não tem que estar lá para fazer isso. Os poderes são independentes, não são? São. Isso aí. Parabéns. O que eu quero colocar é um pouco até para ficar algo desafiador, seria fazer aí o advogado do diabo, vamos dizer assim, mas é colocar um ponto em consideração. Por quê? Porque quando a gente fala em ascensão na carreira, e eu acho que seria o ideal, mas o ideal, às vezes, quando a gente vai para o campo do real, ele é complicado. Porque quando a gente olha a carreira da magistratura, lá na primeira instância, já há um filtro ideológico no ingresso. Sim. As provas já têm uma tendência, parece que vai mudar para cair, inclusive, como foi colocado aqui, a Agenda 2030 nos próximos concursos. E imagine uma prova oral onde se defende a Agenda 2030. Eu acho que vai ficar cada vez mais complicado para o ingresso de um juiz de carreira. E de direito. De um juiz de carreira de direita. E essa manipulação que já existe lá na fase de concurso, que nós, desculpa, não estou fazendo uma crítica pessoal, é uma crítica institucional, mas os tribunais são praticamente controlados pela esquerda, no sentido de o sangue está muito mais para lá, assim como o Ministério Público, isso por uma questão de concurso. E se eu faço essa ascensão e eu não consigo desaparelhar por cima, eu vou desaparelhar por baixo, o que vai ser muito mais difícil e vai ser um trabalho de mudar o judiciário em 50 anos no mínimo. Porque alguém para estar no STJ, imagine você hoje com um concurso que tem uma triagem de esquerda, quando você tem quem pode avaliar o mérito, quem avalia o mérito de quem está embaixo é quem está acima. Ou seja, quem vai julgar quem merece a promoção vai ser justamente um esquerdista. E nós vamos fechar mais essa porta. E entendo que essa intervenção do presidente, que eu acho até que deveria mudar mesmo, é bem esquisita, mas essa intervenção do presidente é um pouquinho que a gente praticamente não tem na teoria de freios e contrapesos. O judiciário é quase que um carro sem freio. Ele só tem peso, mas ele é quase que um carro sem freio. E aí, quando a gente ainda tem uma certa intervenção de um outro poder, tirar isso para deixar um poder que já se considera, na maioria das visões, tá, olimpiano, ou seja, distante da realidade, e deixar ele se autorregular, ou seja, ele
ascender os deles, eu acho que é um risco de deixar cada vez mais esse judiciário distante da realidade. Porque cada vez mais ele vai ser uma casta, onde só entra aquela casta e só ascende quem eu quero, e aí controla quem vai ascender o futuro. Ou seja, como colocou aí o professor, que eu acho que ele, sim, numa atitude quase que heróica, ele está entrincheirado atrás do campo inimigo, porque ele está lutando com o inimigo lá no campo de batalha dele. Porque querer ser eleito reitor de uma universidade pública, sendo um cara de direita, ele fez um bunker no terreno hostil, ele é cercado de todos os lados. E a gente vai criar esse mal no judiciário, que já existe, mas eu acho que vai ser agravado. Como é seu nome, desculpa? Leandro? Leandro, eu entendo a sua visão, e nesse contexto atual eu concordo com você, nesse contexto atual. Mas essa proposta aqui é tipo uma agenda 2030, no caso seria uma agenda 2040, 2050, pensando no futuro, nessa geração que está aqui representada por esses dois jovens lindinhos que vieram aqui, o de ontem, lindo, beijo da tia Paula, e o que veio aqui hoje, você. Entendeu? Então, é só isso. Eu concordo, no contexto atual, fechadíssima contigo. Mas a minha proposta é visando o futuro, é só isso. É isso, é só isso. Posso ir embora, gente? Obrigada.